Olá, amigos e amigas do sétimo ano, vamos mais a uma aula, tá certo? Desta vez, aula de número 13 e 14. Quando vocês estudaram aula 9 e 10, viram que nós iniciamos a predicação verbal. E ao falar sobre predicação verbal, não estamos falando a respeito de tipo de predicado, de forma alguma. Estamos falando de verbo que pede complemento. E quando o verbo pede complemento, automaticamente esse verbo é chamado de verbo transitivo, não é isso? Porque ele pede complemento, ok? Esse complemento pedido pelo verbo pode se dar de duas formas. Primeiro, o complemento pedido pelo verbo pode não apresentar preposição entre o verbo e o complemento em si. Aí, neste caso, nós vamos dizer que temos um verbo transitivo direto. Se temos um verbo transitivo direto, o seu complemento é chamado de objeto direto. Ou podemos ter um verbo que pede complemento, porém com uma preposição ligando o complemento ao verbo. Neste caso, chamamos de verbo transitivo indireto. Se o chamamos de verbo transitivo indireto, o seu objeto é chamado de objeto indireto, certo? Então vamos aos exemplos. Vê se você recorda a aula 9 e 10. Objeto direto é objeto indireto. Se o verbo, falei há pouquinho tempo, ou uma locução verbal, precisa de uma palavra, expressão ou uma outra oração para complementar o seu sentido, ele é chamado de verbo transitivo. Isso eu falei na aula 9 e 10 e agora retomando para recordar e reforçar também a mente de vocês. O verbo transitivo direto é aquele que eu falei, ele não tem a presença da preposição. Se ele não tem, logo seu complemento vai ser um objeto direto. Vamos lá. Exemplo. A peça ensina o valor da união e da amizade. Quem é o verbo aí? Laura, pode dizer que é o verbo? Ensina. Muito bem, Laura. Então, a peça ensina. Se eu digo a peça ensina, a frase está completa? Está, Laura? Não. Beleza, não está completa. Por que não está completa? Porque quem ensina, ensina algo, certo? E pode ensinar também a alguém, normalmente. Só que aqui eu quero apenas ensina algo, não é isso? Então, a peça ensina o quê? O quê? O valor da união e da amizade. Então, isto aqui, ó, é um objeto direto. Você percebe que o verbo ensina é um verbo transitivo. Automaticamente, eu não tenho preposição aqui entre o verbo e o objeto. O que eu tenho aqui é o artigo o, não interfere em nada aí, não é uma preposição que estabeleça a relação, certo? Então, neste caso aqui é um verbo transitivo direto. O objeto direto, o valor da união e da amizade. Outro exemplo. Antônio comprou. Está completo sentido? Letícia Ferreira. Está completo sentido? Antônio comprou? Não, não está. Por que, Letícia? Porque quem compra, compra algo. Não é isso? Compra algo. Então, Antônio comprou o quê? Um celular. Então, um celular é o complemento do verbo comprar. Logo, o verbo comprar aqui também é verbo transitivo direto. E um celular é o objeto direto. Eu também não tenho preposição. O que eu tenho aqui é um artigo indefinido. Apenas complementando uma outra, ele não estabelece relação. Eu poderia dizer, Antônio comprou um celular, como Antônio comprou o celular, sem problema nenhum. Não estabelece relação. Agora vamos ao segundo ponto. Verbo transitivo indireto. Lembra do que eu falei, Juan? Lembra do que eu falei? O que é o verbo transitivo indireto? Ok, muito bem. É quando ele estabelece a relação entre o verbo e o complemento, mas entre um e outro eu tenho a preposição, certo? Muito bem. A, de, com, por, pelo
e assim por diante. Então vejamos bem agora. O mesmo exemplo daqui eu trouxe para cá, mudando um pouquinho, para que vocês possam descobrir quem é o complemento em si. A peça, olha, a peça se volta a, olha, esse A aqui tem o mesmo valor de para, certo? Então este A é preposição, não é artigo, ok? Quando o A tem valor de para, ele é preposição. Então, a peça se volta para crianças e adultos. A peça se volta a crianças e adultos. Como o A está ligando o verbo ao complemento, este complemento é um objeto indireto, logo o verbo é transitivo indireto. Entendeu? Entendeu, mano? Por causa de quem? Por causa da preposição, que estabelece uma relação entre um e outro, normalmente. Vamos a outro exemplo. As crianças gostam. Se eu falar só isso, as crianças gostam, está completo sentido? Não. Por que não, Itauã? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Tem até um exemplo parecido com isso, lá na aula 9 e 10, certo? Então, as crianças gostam. Gostam de quê? Então, ó, a preposição de estabelece a relação entre o verbo gostar e o complemento, que é o objeto indireto. Então, as crianças gostam de quê, Itauã? De peças infantis e gibis. Aquelas coisinhas, né? Gostam de ler quadrinhos, aquele outro também. Do jeito que elas gostam mesmo. Então, observe o verbo gostar. Ele é um verbo transitivo indireto, porque está estabelecendo uma relação entre ele e o seu complemento, que é no caso de peças infantis e gibis. É o objeto indireto. Finalmente, o Teatro Municipal encenou. Olha aqui, ó. O Teatro Municipal encenou. Você vai perguntar o quê? Né? Encenou o quê? Porque quem encena algo. Encenou o quê? A peça. Então, a peça vai ser o objeto direto. Este A aqui não tem como eu trocar por para. Então, ele é um artigo, não é uma preposição. O Teatro Municipal encenou para quem? Para crianças e adultos. Então, para crianças e adultos é o outro complemento. Aí aqui eu tenho uma preposição agora, ó, que estabelece uma relação. O Teatro Municipal encenou para crianças e adultos. O quê? A peça. Tá certo? Então, neste caso aí, nós temos o quê? Dois objetos. Um objeto direto e um objeto indireto. Então, você lembra como se chama o verbo quando nós falamos que ele possui dois objetos ao mesmo tempo? Que ele gosta de dois objetos ao mesmo tempo? Ele gosta de complementar a coisa com preposição e outro sem preposição ou vice-versa? Muito bem. Exatamente isso. Nós chamamos de verbo bitransitivo. Lá na aula 9 e 10, nós temos também o verbo bitransitar no finalzinho já da aula lá, mas você assiste direitinho e revê isso aí, viu? Verbo bitransitivo é quando o verbo pede dois complementos. No caso aqui, encenar o quê? A peça. Encenar para quem? Para crianças e adultos. Ok? Beleza? E até a próxima.